coloca lá no YouTube. Acho que o Ramon já sabe, né? A gente coloca depois. Eu mandei o canal para ele. Ah, então tá bom. Deixa eu só ver se está gravando. Tá. Bom, voltando aqui então, a gente parou aqui, né? Eu estava explicando um pouquinho sobre o tecido conjuntivo, comentando as suas características e os tipos de tecido conjuntivo que a gente tem. Esses aqui são os principais. Então, lembra aqui, eu tenho 4 grupos principais de tecidos. Epitelial, que é, por exemplo, da pele, a camada mais externa da pele é formada de tecido epitelial. Epiderme, então eu tenho na pele, eu tenho epiderme, a parte mais externa, que é essa que a gente toca, e logo depois eu tenho a derme. Epiderme e derme. A epiderme é tecido epitelial, é fácil lembrar, epiderme epitelial. A derme, que é um tecido mais embaixo, que está mais na profundeza aqui da minha pele, é um tecido conjuntivo, é um tipo de tecido conjuntivo. Então, reparem que só a pele, ela já tem 2 tecidos que formam ela, que é o tecido epitelial, que é a epiderme, e o tecido conjuntivo, que é a derme. Eu também vou ter ali outros tipos de tecido conjuntivo junto na pele, que é o tecido adiposo, que é o tecido sanguíneo, porque eu tenho corrente sanguínea aqui na minha pele, e ela, por isso, ela já é um órgão. Porque órgão, a definição de órgão é que eles têm uma função e são formados por mais de um tecido, por vários tecidos que têm a mesma função. No caso da pele, enquanto um órgão, a função da pele é proteger o nosso corpo. A pele é a nossa primeira barreira, né? A primeira barreira que funciona como uma barreira contra outros agentes, como vírus, bactérias. Quando a gente está com alguma infecção, a gente fez um corte na pele, a gente precisa tratar esse corte, porque a chance de infeccionar é alta. O que é isso? Quando eu faço um corte, o que eu fiz? Eu abri uma porta para entrar vírus e bactérias no meu corpo. Então, algum agente, né, invasor que possa me causar uma doença. Então, eu preciso tratar, eu preciso cuidar. Eu vi um cara que ele, sem querer, ele se machucou e cortou o joelho, daí entrou um bicho, ficou andando no corpo dele até subir pro cérebro e comeu o cérebro dele. Nossa! Ah, agora deu agonia. Chegou a atacar o cérebro dele? É Chegou. isso? Uhum. Caramba! Bom, Nossa professora do 3º ano falou que o primo dela morreu por causa que ele comeu... Sabe a salada? Tem que lavar, né? Pra comer. Sim, todo alimento precisa de ter. O restaurante não lavou, daí ele comeu, tinha bicho, comeu tudo o cérebro e o primo dela morreu. Então, tem vários tipos de... A gente precisa higienizar todos os alimentos, principalmente frutas, verduras, legumes, porque a gente tem várias doenças que são transmitidas pelo alimento, pela má higienização dos alimentos e da água também, água filtrada, por isso que a gente fala que a água tem que ser ou filtrada ou fervida, porque tem várias doenças que são transmitidas, né, várias verminoses, várias doenças causadas por vermes. Só um minutinho que a Sofia tá entrando, gente, deixa eu liberar ela. Acho que agora tá entrando. Várias doenças causadas por vermes que eu preciso, por exemplo, que são transmitidas via alimentação, pelo alimento contaminado. E muitas vezes eu não vejo, não basta eu olhar, né, para a folhinha de alface e achar que ela está limpa, porque eu não vejo esses seres, porque muitas vezes são ovinhos, né, por exemplo. Lombriga é uma doença que a gente pega pela má higienização dos alimentos. E eu não vejo a lombriga no alimento, não vou ver ela nem na água. O que vai estar lá são os ovinhos dela. E eu posso ingerir sem perceber. Eu sabia que a lombriga vinha de alimento, eu achava que era outra coisa. Eu já peguei berne. Berne também. A berne, na verdade, é pela picada, né? De um mosquito. A berne é pela Berne picada. eu lembro de urso, não sei porquê. Não sei também. Por causa de beer. Deve ser. Deve ser. Oi, Lucas. Lucas? Tipo, basicamente, se você tiver uma virose e, tipo, não cuidar dela,
ela pode se virar uma doença, tipo, pior ainda? Aham, pode ser. O que ela vai fazer, Lucas, é deixar o seu corpo enfraquecido, o seu sistema imunológico vai cair, porque qualquer virose a gente não tem, não sei se a gente já conversou sobre isso nas nossas aulas, mas a gente não tem remédios eficazes contra as viroses. Os vírus, eles mudam muito rápido. Então, virose é uma doença causada por vírus, né? E quando a gente está com virose, o que é recomendado? A gente tomar soro, a gente ficar de repouso, a gente descansar, a gente tomar água, né? Para quê? Para repor, porque muitas vezes muitas doenças causadas por vírus fazem com que a gente vomite ou tenha diarreia e com isso a gente libera muito líquido e sais minerais que eram precisos para o meu corpo. Então, preciso estar repondo. Por isso que precisa tomar soro, tomar líquido, tomar sopa, aquele Gatorade, né? Que o pessoal toma também para repor os sais minerais. Então, eu preciso... porque o meu sistema imunológico está caindo. Quem combate os vírus é o próprio sistema imunológico. Então, por isso que eu tenho que deixar ele fortalecido. Se eu estou com uma virose, qualquer que seja, eu estou com o sistema imunológico fraco. Isso significa que o meu sistema imunológico estando mais fraco, que eu estou suscetível a pegar qualquer outra doença que esteja no ambiente. Porque o sistema imunológico é nosso sistema de defesa. Eu tenho células, inclusive essas células estão, aproveitando aquilo que a gente está falando, essas células estão no sangue, no tecido sanguíneo, tecido conjuntivo sanguíneo. Dentro dessas células do tecido conjuntivo sanguíneo, eu tenho algumas células que são produzidas chamadas de leucócitos, que são os glóbulos brancos. Essas células, elas combatem vírus e bactérias que possam entrar no meu corpo. Então, é meu sistema de defesa, é um dos sistemas de defesa do nosso corpo para combater qualquer virose. Quando eu estou com o sistema imunológico fortalecido, e o que fortalece o sistema imunológico? Alimentação saudável, atividade física, esporte, atividade física, né? O Pro também deixa a gente sem sentir gosto, né? Quando a gente está doente, sim. Sim, porque muitas dessas doenças, muitos vírus e bactérias ficam alojados nas nossas vias aéreas, que é nariz e boca. Quando eu tô doente, minha mãe... Não, meu avô, ele compra biotônico pra mim. Pra deixar você mais forte, provavelmente, né? Por quê? Ele diz que é pra comer, porque ele diz que quando eu tô doente, eu não gosto muito. Tu gosta de comer, entendi. Pra te dar apetite, pra abrir apetite. Oi, pode falar. Quando eu peguei pneumonia, eu tive que tomar soro de 2 litros. Nossa, tem que Nossa, eu tomar também mesmo. tive pneumonia 2 vezes. Ó, e a pneumonia, ela é uma doença causada por... Caramba! Eu fui internada as 2 vezes. Você teve 2 vezes, Lê? Uhum. A pneumonia internado, que eu vocês tô tiveram, que bom. Eu também nunca tive pneumonia. A pneumonia é uma doença causada por bactéria, né? E ela ataca o nosso sistema respiratório, né? O nosso pulmão, principalmente no nosso pulmão. Ela fica alojada lá no nosso pulmão, essa bactéria se reproduzindo. Quando ela faz isso... Tem os mesmos sintomas do coronavírus? Parecido. Porque vai estar dentro do nosso pulmão, a gente tem Só é muito mais fraco. A gente tem uma estrutura, depende, né? Mas dentro do nosso pulmão, a gente tem uma estrutura chamada alvéolo. Os alvéolos pulmonares. E esses alvéolos, são eles, a gente vai aprender isso ainda, mas eles são eles que fazem as trocas gasosas. Então, eu respiro oxigênio e sai gás carbônico. Eu falei isso hoje para vocês. Mas aonde que acontece essa troca? Onde é que de fato entra oxigênio para sair gás carbônico? Lá nos alvéolos pulmonares que estão dentro do pulmão. A pneumonia é uma doença causada por bactéria que faz com que se encha de líquido esses alvéolos. Aí impede as trocas gasosas. Com isso, a pessoa tem muita dificuldade para respirar. Deixa eu ver o que vocês estão falando no chat, que eu não vi aqui. Vocês estão falando. Ah, tá. São alguns comentários, tá bom. Bom, e aí, assim como o coronavírus que vocês comentaram, a pneumonia é uma doença que ataca o sistema respiratório, né? O pulmão. Então, por isso que alguns sintomas são muito parecidos. Quando a pessoa está, né, no caso dessa pandemia que a gente está vivendo agora, de coronavírus. Nos casos graves,
pode levar a um quadro parecido com pneumonia, né? Os casos graves de Covid-19. Covid-19 é o nome da doença causada pelo novo coronavírus. No caso de doença, dos casos graves, eu vou ter aí quadros parecidos com o de pneumonia, né? E aí que pode levar ao agravamento. Gente, tudo bem aí no chat? Professora, Oi. Eu tô vendo o que vocês estão falando aqui, mas eu não tô existe entendendo. Ai, pera. Pode falar, É Lucas. tipo meio que uma doença muito grave, que tipo tem 2 jeitos de você pegar. Bacteriana. Meningite. Pra que isso? É, isso aí. Tem meningite bacteriana e meningite viral também, que são inflamações na meninges. Meninges são 3 camadinhas, 3 membranas. A gente tem 3 meninges que revestem o cérebro. Deixa eu só ver o que vocês falaram aqui. Nossa, Ramon, melhoras para sua tia. Ou então, professora, Ela eu tinha uma professora que o sobrinho dela tinha essa doença. Entendi. Ela pode levar à morte, no caso da meningite pode levar à morte. Ramon, melhoras para sua tia. Ela tá no hospital? Tá? Ela tá internada. Entendi. Melhoras para ela, né? Professora. A doença não é brincadeira, né? Por isso que a gente... Ela só teve que respirar por aparelho, porque como ninguém pode ver ela teve uma crise de pânico. Ai, complicado, né? Porque ainda tem tudo isso. O nosso sistema de defesa do corpo, que eu estava comentando agora, o sistema imunológico, ele depende também do quanto a gente está, por exemplo, estressado. Quando a gente passa por situações de estresse, a gente fica ansioso, a gente fica estressado, tudo isso faz com que o sistema imunológico caia. Então, pode acontecer coisas desse tipo quando a gente está com qualquer doença, né? Preocupação, ficar sozinho é muito ruim para a nossa saúde mental. E aí, com isso, né? Porque não pode haver visitas no caso dessa doença, né? Que a gente está vivendo agora. E aí, com isso, pode acontecer de piorar o quadro da pessoa, né? Mas vai ficar tudo bem, melhoras para ela. Professora. Oi, acho que o Daniel tá me chamando, pode falar. O meu avô, ele tinha pego corona. Daí, quando ele foi no hospital, ele não queria ir no hospital. Quando ele foi, ele descobriu que estava com 30% do pulmão Já tomado pelo coronavírus, é isso? não funcionando. Nossa, 30% funcionando. Só que agora ele já melhorou. What? Na casa. Ele tá... Gente, para um pouquinho com o chat, porque eu não consigo prestar atenção em duas na coisas. casa da minha avó. Daniel, ele já tá na sua casa, na casa da sua avó. Não, é isso. Mas ele tá bem agora. Sim. Ele tá tendo que ficar em casa isolado? Uhum. Tá, né? Não, Não? na verdade não. Porque já passou o tempo. Uhum. Ah, ele falou que não transmite pra ninguém. Ah, mas tá. eu sei lá. Entendi. Ele já pegou, então já se curou, já tá bem, então ele não vai passar mais para as pessoas. Professora, Oi? o que é cachumba? Cachumba também é uma doença, que é aquela que a gente fica aqui inchado, né? Você já teve verdade. cachumba, Sô? Eu fiquei inchado no pescoço. Na verdade, você fica com... basicamente, você... Assim, ó. Tem um vídeo... A Sofia teve ano passado, por que ela tá que perguntando? você fica com cachumba assim, ó. Fica Sim. inchado essa região, né? Nossa, desse Bem tamanho. inchado. Cachumba leva à morte? Hoje em dia não. Não. Hoje não. É Professora, causado mas por o que acontece? micro-organismo também, Sô. É causado por micro-organismo também. Da mesma forma que catapora. Então, e aquele tipo de doença, tanto catapora quanto cachumba, são aquele tipo de doença que quando você teve uma vez, você não vai ter de novo. Você tá imune O à filho não vai ter doença. mais cachumba. Não, Porque- Bruno, é feio Ah, que, tipo, sim. Não é quando assim que tem você uma não vai doença- ter de novo. É que Gente. o seu organismo já tá assim, Ô, já Bruno. pra proteger o seu corpo.
Então, sério Felipe, que espera só um quando- pouquinho, Cauã. Espera só um pouquinho, Cauã. Felipe, então, é isso, mas por que você não vai ter de novo? Porque o seu corpo está justamente, já produziu as células de defesa para esse tipo de agente invasor, para esse Não. tipo de vírus ou Então bactéria. é isso que eu falei, assim, é capaz de você ter de novo, mas é mais difícil porque o seu corpo já tá protegido. Professora, eu já tive Isso. cachumba, Bactéria. só que eu peguei a cachumba vírus, que tinha sei que lá. ficar em casa. Entendi. contagiosa. Porque senão exatamente, porque é contagioso. Acho que o Mas Cauã parece ia que é falar alguma coronavírus. É coisa. horrível, E você pra fica sem fazer escola, nada. ela ia Professora. contaminar 16 crianças. Melhor não, né? Professora, Oi, Cauã, pode falar. é tipo, se pegar uma doença, daí se curar, daí tipo, você toma o soro. Não é soro, é. Qual que é o nome daquele negócio que deixa imune? Não é Vacina? soro. É, a vacina. Nossa, Que eu tem? esqueci um Vacina monte de não deixa imune. A vacina, gente, a vacina, a gente toma partes, por exemplo, a gente tem mais vacinas para vírus do que para bactéria, né? Mas a gente também tem para bactéria também, para algumas doenças. A vacina é o vírus que a gente toma, por exemplo, só que é o vírus, por exemplo, o vírus da Então, gripe. Só que é o mas vírus é- atenuado. Vírus morto. Isso, partes do vírus que não vão causar doença. O meu Sim, irmão agora. disse que a gente toma o vírus. Ô, professor, A gente Então, toma Cauã, vírus. Cauã. por exemplo, é que nem o veneno da cobra, né? Você precisa do veneno Mas pra é fazer a isso, cura. mas é de outra forma. Aí é o soro antiofídico, é outra coisa. A vacina, a gente toma partes do vírus, a gente toma antes. O da cobra a gente toma depois da picada, não antes. A vacina precisa vir antes da doença. E aí a vacina é partes do vírus, ou o vírus morto, tem várias formas de fazer vacina, depende do tipo de vírus, né? Depende do tipo de Só tô pensando vacina. agora, imagina você E toma pra uma quê? vacina dessa e depois você fala, você agora que nem um louco aqui na rua, tipo, só pra pegar o coronavírus. Não, Felipe, não. Até porque a gente não tem vacina para coronavírus ainda. Então, Não existe. Então ninguém tem como Meu tomar. pai Pantera, disse né? que o prefeito, acho que daqui de São Paulo, disse que vai trazer a O vacina. governador está fazendo testes, né? Então aqui o governador trouxe algumas vacinas para testar, né, em alguns institutos aqui do estado de São Paulo. Mas é teste ainda, está na fase inicial dos testes, não tem nada concluído ainda. E demora um pouquinho para ficar mas já é pronto. bom, né, professora? Mas Já é, eu só tô claro. imaginando uma coisa aqui. Já é uma evolução muito boa. Sim. Bom, gente, Coisa Depois de muito melhor. 4 meses, né? mas demora, gente. Uma vacina, ela nunca foi produzida em 4 meses, nunca foi produzida em 1 ano. As vacinas, em média, elas demoram 4 meses é aqui no Brasil, no resto do mundo é mais. em média, uma vacina para ficar pronta, sem estar numa situação de pandemia. Então, estão produzindo uma vacina. Demora, em média, de 5 a 8 anos para ficar pronta uma vacina. Nossa! A gente está produzindo vacina, né? O mundo, né, está procurando agora uma vacina. Todos os pesquisadores do mundo todo, Nossa, tentando, tipo, em tempo recorde, tentando produzir uma vacina mais rápido. Vamos ver se a gente vai conseguir. Tomara que sim. tipo, Oi. se for, tipo, igual você falou, demorar 8 anos, Não, a O gente vai mundo ficar... morre. eu acredito que não vai demorar tudo esse tempo, porque a gente já está, entre aspas, aí avançado nas pesquisas. Eu vou morrer de... Ô, Pro, vou pegar um Em casa negócio pra entre tomar. 8 anos. Nossa, eu vou morrer de raiva. Quem me chamou? Daniel, Oi, Daniel. Ah, não, falando. a Itália não tem mais corona. Então, porque, na verdade, não tem mais os picos, né? Porque qualquer doença que Era lá que tava cheio de gente com era, corona? antes aqui do Brasil, antes de chegar aqui, era lá. Então, já chegou ao pico da doença e agora começou a cair o número de casos, né? Ele É caiu. aquela curva. Que Mas bom. eu vou conversar com vocês em uma próxima aula. Gente, deixa eu dar os recados aqui que nossa aula está quase finalizando. Então, eu preciso falar disso antes de acabar. Ah, que tá indo fazer essa página aqui a 31 de casa. Primeira coisa, calma, deixa eu falar. Aqui, essa página, a gente parou aqui na página 32. Nessa página 32 está falando um pouquinho mais sobre tecido conjuntivo. A gente deixa para falar na próxima aula, não tem problema. Na semana que vem, a gente tem uma aula ao vivo ainda, na terça,
Deixa eu só olhar o calendário aqui. Na terça, hoje é dia 16. Na terça, a gente tem uma aula ao vivo, dia 23. Por que a gente não tem aula sua de quinta? Quinta, porque na quinta-feira eu sempre passo um outro tipo de atividade para vocês, Letícia. Letícia perguntou, né? Eu passo um outro tipo e aí eu pretendo, essa quinta eu tenho uma atividade programada para passar para vocês. Na quinta que vem, vai ser a avaliação de vocês. A atividade avaliativa vai ser na quinta, dia 25. Dia 25 é a nossa atividade avaliativa, então, que eu vou passar no horário da nossa aula, que de ciências é 11h30. E aí vocês vão ter, eu vou deixar até às 6 da tarde para vocês entregarem, mas tem que fazer na quinta, tudo bem? Dia 25. E é muito tempo, né, Pro? Eu tô deixando bastante tempo mesmo, já pensando em que vocês podem ter algum problema com a internet. Então, eu vou deixar, como é das 11h30, minha aula é a última. Então, eu vou deixar aí um período para vocês realizarem. Então, vai ser até o período da tarde para vocês realizarem, mas tem que entregar na quinta, que vai ser no mesmo formatinho que a gente fez da outra vez. Mas você já lançou essa atividade ou você vai lançar? Não. Essa atividade eu só vou lançar no Naquele dia... site da primeira prova? Exatamente, da mesma forma. Mas eu só vou colocar no dia 25. Ah, Vocês tá aqui, entregam ó. no dia. Aqui eu vi aqui. É que ciências prova Bimestral. Isso. Aqui eu lá Tá só aí. falando mestrado de ciência realizado no dia 25 de junho, no horário da nossa aula. Exatamente. Tá aí, só que eu ainda não coloquei. Eu só vou colocar no dia 25, às 11h30, que é o nosso horário de aula. E aí vocês Entendi, entregam no dia então. 25 mesmo. Que é a data Pessoal, de início. Ok. Seguinte, o trabalho de Tem vocês. 7 horas para fazer, Pro. Eu recebi... Calma. A gente vai conversar mais calma sobre isso semana que vem. Não, Calma. O trabalho de vocês eu já recebi. Eu acho que ficou faltando algum trabalho. Eu vou conferir de quem foi, porque eu ainda não corrigi. Nossa, eu fiz E 2 trabalhos de largar. Qualquer coisa eu mando mensagem para vocês individualmente. O Ramon, eu coloquei um trabalho para Prezal você. entrega de novo. Não, quem já entregou tá entregue. Eu só preciso dar uma olhadinha com calma e ver os trabalhos. Eu vou fazer isso agora. O Ramon, eu já passei um trabalho, Ramon, para você entregar semana que vem. Trabalhei como nota de trabalho. E eu vou te passar também uma atividade diferente para a gente compensar, né, essas notas, essas atividades que você, claro, não fez porque não estava com a gente, não tem problema. E para te ajudar aí, para a gente conseguir fechar o segundo bimestre. Tudo bem? Vamos ler. Pessoal, seguinte. Vamos ler. Opa, eu acho que vocês têm aula daqui a pouquinho, né? Com o Anderson. Então, eu vou finalizar aqui a aula, que vocês têm aula com o Anderson daqui a pouquinho. Então, terça-feira a gente tem aula novamente. Até terça. É 8h50, né, aula com o Anderson? É que a minha acaba 8h40. A minha 8h40 começa a do Anderson. É que vocês precisam ter uns minutinhos de intervalo, né, entre uma aula e outra, né, para sair um pouquinho da tela do celular, do computador. Então, pessoal, até terça que vem. Tchau. E se cuidem. Tchau, Sofia. Se cuidem até terça, pessoal. Tchau, prof. Quinta tem atividade de ciências. Tchau, prof. Tchau, gente. Tem o que de próxima aula ciências, prof? Bye, bye. Atividade, mas eu mando pela plataforma, Cauã. Ah, tá bom. A próxima aula é prova, professora? Não, a próxima aula é aula. A nossa prova é só dia 25. Hoje é dia 16 ainda, só dia 25, tá bom? Tá bom. Tchau, gente. Tchau. Tchauzinho.